Você leia comigo em Efésios, no capítulo 5, no verso 8 em diante. O texto é amplo, é farto. Devo ter falado nessa carta aos Efésios toda, de ponta a ponta, dezenas, centenas de vezes nos últimos 51 anos. E não tem nada nessa carta que não tenha chupado até o botão. Hoje, todavia, quero falar com você só sobre alusões relativas a 3 versículos de Efésios, do capítulo 5, que são esses que dizem o seguinte: pois, significando, pois, uma relação de causa e efeito, que vem de uma outra relação de causa e efeito no verso 7, que é, portanto, não sejais participantes com eles de impudicícia, impureza, cobiça, avareza, idolatrias, conversas de palavras vãs, chocarrices, aquela existência totalmente tomada por movimentos pulsionais, totalmente irreflexivos, completamente destituídos de qualquer lucidez e sabedoria. É o que está no contexto antecedente. Por isso Paulo diz, portanto, já que esse não é o caminho do Evangelho, não sejam participantes dessas coisas. E diz, pois, outrora, no passado, éreis, ou já fostes, treva. Essa é uma expressão forte. No passado, em outros tempos, vocês já foram treva, como está projetado ali. Noutro tempo, éreis trevas. Você pode repetir isso comigo? Noutro tempo, éreis trevas. Fostes trevas. É uma existência que era uma sombra densa atravessando o planeta. E todos nós, independentemente de quem você seja, da sua capacidade intelectual, da sua formação acadêmica, filosófica, psicológica, da multiplicidade das suas buscas religiosas, ou seja lá do que você queira acrescentar como suposto elemento qualificador da sua vida passada, Paulo, que tinha muito mais qualificação nos dias dele do que todos nós que estamos aqui, mesmo 2000 anos depois, só temos mais qualificação tecnológica, mas em todas as outras perspectivas, a nossa mediocridade aqui é gritante comparado com esse homem. Ele diz, todavia, todos nós, outrora, éramos treva. Andávamos como cidadãos da caverna de Platão. Eu não sei quantos sabem do mito da caverna de Platão, mas ele é completamente adequado ao espírito do Evangelho, ao que se propõe acerca de Jesus, o que Jesus produz da consciência humana e do Evangelho gera na gente. E Paulo, sem aludir à caverna de Platão, de vez em quando ele faz menções que a mim, pelo menos, me remetem para aquele cenário, que é basicamente aquilo que Platão, querendo homenagear a Sócrates, que já tinha sido morto, sob uma acusação de heresia civil e filosófica, porque o pessoal da elite do status quo grego o acusou de estar desviando a juventude do culto aos deuses, às religiões da época, às divindades do Olimpo, e todas essas coisas em relação às quais a própria lucidez de Sócrates ensinava que eram elementos
que tinham ali e exclusivamente uma prevalência de natureza cultural, de adaptação de anos e anos e anos. Eu, pessoalmente, tenho uma leitura um pouco diferente da de Sócrates sobre o significado daqueles entes do Monte Olimpo, mas isso fica para uma outra hora. Mas ele não estava errado quanto a destituí-los de qualquer significado para adoração, que foi o que gerou uma insatisfação muito grande nas elites dos dias dele. Então, foi acusado de induzir a juventude ao ateísmo, tanto quanto foi acusado de um determinado anarquismo em relação à estruturação democrática, que não era de fato tão democrática assim, porque só as elites é que participavam das escolhas democráticas reais e não a população toda, em relação ao que ele se insurgia. E por causa de cujas realidades, ele acabou sendo envenenado com cicuta na prisão, que era um veneno completamente destrutivo. E ele tomou e quase que disse fazer isso em memória de mim. Se vocês todos tenham coragem de beber cicuta, mas não se rendam à estupidez, por favor. E o Platão fez uma homenagem ao Sócrates no livro 8 da República, quando conta e constrói esse mito da caverna, que dizia algo extraordinário, que cabe na sociedade como um todo. A gente está vivendo um tempo na sociedade humana onde o mito da caverna de Platão ganhou uma concreção mundial. A maior parte da população planetária está acorrentada dentro da caverna de Platão. E se você não quiser pensar na população do planeta, pense na religião. A religião, então, é a pura caverna de Platão. Quando você pensar em religião, pense em membresia da caverna de Platão. O que tinha na caverna de Platão? Nós todos acorrentados uns aos outros, com a obrigação de ficarmos olhando para uma parede nos fundos, e havia uma fogueira acesa com projeção de alguma luminosidade, de modo que todas as pessoas que passavam na porta distante da caverna só se enxergava porque a obrigação dos acorrentados era ficarem olhando para a parede do fundo, só se podia olhar para dentro da caverna. Só se podia olhar para dentro da religião, só se podia ter amizade dentro da religião, só se podia conviver com a religião, ou com a ideologia, ou com o grupo político fanático, seja lá o que seja. O mundo está lotado de gente presa dentro da caverna de Platão, acorrentados uns aos outros, chamando isso de comunhão, chamando isso de fraternidade. E gente que nunca viu nada na vida a não ser a parede da caverna de Platão. São aqueles que dizem: eu tive o privilégio de nascer olhando para a parede da caverna de Platão. Fui batizado olhando para a caverna de Platão. Nunca me desviei da caverna de Platão. Graças a Deus, eu estou no lugar da luz, na caverna de Platão. E a nossa comunhão é essa, de acorrentamento religioso, dogmático, doutrinário, uns aos outros. Na caverna de Platão, tenha ela um nome denominacional, religioso, ideológico, político ou da natureza que você queira, mas é a caverna de Platão. Pois bem, então os que estavam ali presos nunca tinham visto nada que não fosse definido pelas sombras projetadas dentro da caverna de Platão.
Então eles discutiam sobre sombras. Passava uma pessoa pequenininha do lado de fora, mas a projeção lá era enorme. Você viu o monstro que acabou de passar. Uma lagartixa na projeção virava um dragão. Você viu o dragão que passa lá fora. E eles tinham uma concepção de mundo toda baseada em sombras. Não me digam que vocês não estão enxergando absolutamente o significado da religião, do aprisionamento e das interpretações da cognitividade e do olhar epistemológico da religião em relação ao mundo, em interpretação de sombras. Só sombras. Aí Platão cria um cenário no qual um determinado indivíduo um dia quebra a corrente. Sempre tem um que quebra a corrente. Você quer saber? Deixa eu dar uma olhada lá fora. Aí ele sai, ele é o desviado, ele é o herege, ele sai, aí ele olha. Aí ele volta apavorado, porque nunca tinha visto a luz. Ele tinha sido treva. Tudo que ele tinha visto era sombra. E a comunhão que ele tinha era a comunhão na sombra, na proibição, na treva do não olhes isso, não pegues aquilo, não toques aquilo outro. Lá fora só tem dragões, demônios e seres malignos para te devorarem vivo. É aqui que tu te proteges. Mas esse carinha primeiro saiu e levou um choque com o sol, com a luz, como acontece normalmente. Você fica anos e anos e anos ali, nunca se forma na escola dominical, não é interessante? Nunca se forma. O cara falou, quantos anos você está aqui? 50 e tantos. Não se formou ainda? Não. Aí vai para saber que Abraão chegou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó teve 12 filhos. Ele falou, tudo na caverna de Abraão. Não só interessa isso, Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, talvez os filhos de Israel. Meu Deus, é só isso que interessa. Aí, um dia, esse cara sai, quando ele olha o sol, há um impacto tão grande que ele volta apavorado, mas ele teve um visão. E agora ele entra numa crise enorme. Ele já sabe definitivamente que a existência não é só aquele buraco. Que o que existe por lá de fora é infinitamente maior. Aí ele resolve encarar a luz de novo, porque enfrentar a luz é muito difícil. Quando a gente ficou acostumado a ser treva, a viver na sombra, a ficar confinado dentro da caverna de Platão. É panicoso, é apavorante, é assustador. Encarar a nitidez, a clareza, a lucidez, a explicitude, a definição, as configurações, os delineamentos com absoluta capacidade de enxergar a realidade mínima como ela se mostra a nós, para que a nossa vida se amplie. Mas isso tem que haver uma insistência, como no mito da caverna. O indivíduo insiste. E aí ele começa a se desassombrar. E à medida que se vai adaptando o olhar, porque até os olhos não estão preparados para a luz. A gente fica tanto tempo com a cabeça para dentro do buraco da avestruz, ou dentro da caverna de Platão, que até a luz faz mal. O esclarecimento apavora. Eu tenho visto no curso da minha existência toda, pregando o Evangelho, são 51 anos. Quanto mais algumas pessoas vão aprendendo
o significado da palavra, não raramente você as vê darem 3, 4, 5, 10 passos para trás, em retroatividade apavorada, porque dizem, meu Deus, não é possível que existam essas outras dimensões. Eu devo estar louco, eu devo estar vendo coisas. Aí tem que haver necessidade da insistência. E no mito da caverna, o indivíduo insiste. E aí vai ficando em estado de encantamento com a vida, com as montanhas, com a relva, com as cores, com a variedade, com a nitidez, com os encontros. Não tem nada tão apavorante, não tem monstros andando para lá e para cá. Ele mesmo começa a se enxergar, antes ele não se via, ele não se percebia. Ele era uma sombra para ele próprio, ele era um vislumbre extremamente indefinido para ele mesmo, acerca de si mesmo e de si próprio. E agora ele começa a se ver, a se enxergar, a enxergar os outros, a se desapavorar. E aí Platão imagina uma situação que ele aplica a Sócrates, dizendo, esse foi o drama de Sócrates. Porque Sócrates é o cara que saiu da caverna de Platão, do ponto de vista daquela caverna do ponto de vista de Platão, e viu o mundo sem medo, olhou, viu, e aí o dilema foi explicar na volta. Explicar na volta que é o problema, que é o que eu tenho vivido na minha vida inteira, fora da caverna de Platão, tentando explicar para o pessoal de dentro da caverna. Aí é um problema sério. Esse cara é bonito, está tendo alucinação, é um herejo, é um perdido, é isso, é aquilo. Mas estou em boa companhia. E até agora não bebi cicuta, só falta isso. Mas não tem problema. É por isso que é tão difícil se fazer explicar. Quando você sai da caverna, olha a vida como Jesus mandou que fosse, Pai, eu não te peço que tu os tires do mundo, mas sim que tu os livres do mal. É para viver no mundo livre do mal. Sócrates, o grande drama dele era explicar para o resto daquela população que tinha vivido contingenciada pelos deuses, pelos mitos, pelas crenças, pelas adorações falsificadas, pelas impressões e miragens, pelas monstrificações, pelas projeções das mentes que nunca tinham visto nada a não ser a parede sombreada, sem nenhuma nitidez. E ele faz um esforço para explicar, e Platão diz, foi por isso que ele acabou tendo que pagar com a morte. Porque esses que o mataram estão presos a um olhar de penumbras, porque no outro tempo eram trevas. E todos nós temos vivido, uns mais, outros menos, mas não há ninguém aqui que não tenha experimentado o significado de ser treva. Preste atenção. Total. E não se distraia para lá e para cá, por favor. Vós éreis treva. Aí Paulo descreve o significado de existir uma vida de treva. E ele descreve como sendo a vida na penumbra, na falta de discernimento, que é tomada por impudicícia, toda sorte de impurezas, cobiças, idolatrias, ganâncias, conversações perversas, construção e projeção de pensamentos e sentimentos torpes, chocarrices, galhofadas,
desconstrução da vida do próximo, gargalhada sobre a infelicidade humana ou indiferença absoluta a respeito disso. E ele diz coisas inconvenientes parecidas com essas todas. Isso é existir em estado de treva, como um cidadão do mito da caverna de Platão. Aí ele diz: todos nós um dia fomos e vivemos assim. Ele próprio, Paulo, sabe como ele foi uma treva densa. Durante muitos anos, educado aos pés de Gamaliel, com toda a sabedoria rabínica mais excelente dos dias dele, criado numa cidade universitária, lá em Tarso, que era um dos maiores centros universitários da Ásia Menor, com o melhor de toda a cultura greco-romana e com o melhor do que se julgava fossem as melhores interpretações dos sábios rabinos de Israel, com tudo isso, mas o coração cheio de ódio. E ele diz que o que aconteceu com ele foi como Gênesis no princípio, quando Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele diz: foi o que aconteceu comigo chegando na porta de Damasco, sendo eu treva densa. E aí, de repente, saí da caverna de Platão e a luz estourou dentro de mim. Quando Deus disse: haja luz, eu fui iluminado pela luz e eu vi o conhecimento da face de Deus manifesta em Cristo Jesus. Todos nós, no mínimo, já tivemos a experiência de viver esse estado de coisa, dentro dessa cavernosidade aprisionante. Ele, no entanto, diz: mas agora sois luz no Senhor, andai, pois, como filhos da luz. Repitam comigo: mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E olha só o prosseguimento disso tudo. Aí a gente fica dizendo: o que é ser filho da luz? É ser batizado? Vocês notem que Jesus não batizou a nenhum dos apóstolos dele. Vocês vão prestar atenção nisso? João Batista batizou todo mundo e Jesus foi lá e pediu para ser batizado. Teve que forçar uma barra para João batizá-los, porque João disse: não, tu vens a mim, tu que devias me batizar, eu sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, as correias das sandálias. Mas Jesus mesmo, o texto do Evangelho diz explicitamente: Jesus mesmo a ninguém batizava. E a última manifestação de boa nova, quando ele está na cruz, é alguém que diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele pregado, o cara pregado, todo mundo pregado, não tinha batismo por aspersão, nem por imersão, nem por efusão. Agora toma a ceia do Senhor para poder ir para o céu primeiro. É todas essas coisas que o cristianismo inventou e que vocês pensam que sempre foram verdade. Não, são construções da sombra, da projeção religiosa de dentro da caverna de Platão. Aí a gente fica perguntando: o que é ser filho da luz? É simplesmente sair da caverna de Platão? Não. Eu conheço muita gente que saiu. Não aguento mais por mim, outras razões, eu não fico mais aqui. Já sei que tem vida fora desse negócio. Eu vou. E aí entram em outros labirintos, com o sol a pino, enxergando com mais clareza um monte de coisa, mas completamente sem referência de nada. Porque
a grande questão é o que significa ser luz no Senhor. Eu sei o que é ser treva. Eu tenho uma memória absolutamente nítida do que é viver comumente treva no mundo. Você entra, você sai, você não comunica a graça, você não vibra o amor de Deus, você não vaza a bondade divina onde quer que você chegue. Você não é uma carta viva de boa nova, você não é um evangelho segundo Caio, segundo você, não porque eu invente um novo evangelho, mas porque o evangelho, sendo praticado por mim, tem uma versão segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, segundo Caio, que é a que eu vivo, a que eu encarno, a que eu busco ser. Ou como Paulo diz em 2 Coríntios 3, vós sois cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens, com vidas que explicitam a boa nova de Deus onde quer que você chegue. Eu sei o que eu não era, e como aonde eu chegava a tendência era produzir confusão, sedução, sensualização, conflito, inveja, raiva, antagonismo e toda sorte de outras coisas ruins, até que a luz me iluminou e me habitou. Mas a pergunta que continua insistente é: o que significa, portanto, ser filho da luz? É frequentar algum lugar? Alguém poderia dizer ir para uma reunião de mesa branca, que é o espiritualismo de luz. É para uma igreja onde não tem essas loucuras todas. Aí você se torna um filho da luz. Ir ouvir o Caio. Aí você pega por osmose essa luminosidade e vão se enganando em relação ao verdadeiro significado do que é ser filho da luz. Quando Paulo, na continuidade do texto, que está ali projetado, na sequência dele, Paulo diz: pois outrora eres treva, porém agora, hoje, já, começando neste momento, nessa história que eu encarno desde já, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. A luz é para ser passo, é para ser vida, é para ser atitude, é para ser abraço, é para ser brilho no olhar, é para ser manifestação de graça explícita, como ele diz. Porque, veja o verso 9, o fruto da luz, a evidência da luz, a manifestação da luz, a inegabilidade da luz, não é algo esotérico, não é doutrinário, não é uma projeção mental, como eu vi um candidato à prefeitura de São Paulo esses dias dizer que ele só perdeu a eleição porque o pessoal que estava com ele, votando por ele, não conseguiu fazer uma vibração que passasse da frequência quântica 18 para chegar aos megahertz de 23. Então, porque eu não alcancei os que estavam comigo, a culpa é dos que estavam comigo, não vibraram para a gente passar do limite de 18, eu fiquei e perdi a eleição. Se eu tivesse atingido 23, eu estava no segundo turno. Para você ver as mirabolâncias alucinadas das concepções, hoje em dia, desse tipo de feitiçaria quântica. E olha que eu gosto dessa de mecânica quântica real, científica, mas o que tem por aí cada dia mais é feitiçaria, bruxaria. Eu não gosto de usar essa palavra, eu vou usá-la no sentido
etimológico africano, que é a palavra macumba, que ganhou uma conotação muito, muito negativa, só se usa pejorativamente, mas a expressão significa, do ponto de vista etimológico africano, apenas energia. Então, é gente que pratica essa macumba quântica, carregada dessas autonomias de que é a partir do meu esforço mental, da minha projeção mental, que eu empurro um campo magnético que a partir dali vai fazer as pessoas se obrigarem a se conectar com a minha frequência, mesmo que elas não estejam sabendo de nada. Isso não passa de feitiçaria em nome da mecânica quântica. E não caiam nessa mentira, nesse esoterismo mais rasteiro possível. Pois bem, voltando aqui a nós, o que é sermos, portanto, filhos da luz? Paulo diz, porque o fruto da luz. Qual é a primeira definição dele do que seja ser um filho da luz? Quando ele explica, quando ele dá razão, porque o fruto da luz consiste, é feito de. É o que a palavra consiste significa, é constituído de. Consiste em toda... O quê? Eu queria ouvir. O fruto da luz consiste em toda bondade. Toda bondade. Não é aquela bondadezinha seletiva que você pratica para quem dá retorno. Então, é indiscriminadamente se manifesta em todas as direções. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade. É um ser humano que vai se tornando gente boa de Deus de verdade. Que vaza bondade. Que expressa bondade, que desaprende a ser ruim, egoísta, competitivo, se medindo com os outros o dia inteiro, o tempo todo. Vamos ver quem é o maior, quem tem o maior, quem tem mais, qualquer outra idiotice do gênero. Ao contrário, é alguém que desistiu disso. A verdadeira bondade me faz desistir de todas as maldades intrínsecas que me habitam, querem crescer em mim. Mas se eu sou filho da luz, eu manifesto, antes de tudo e em primeiro lugar, esse fruto de toda bondade. A segunda definição de Paulo é que o filho da luz não só manifesta toda a bondade, mas a vida dele consiste também de justiça. E justiça não é justicismo, não é decorar a Constituição, não é ter um pacto com o STF, não é aprender as moralidades religiosas ou de qualquer outro grupo, nem é ser esse cidadão de bem, que é a coisa mais nojenta que a gente pode encontrar. É a justiça do reino de Deus, é a justiça parecida com a de Jesus, é a justiça com as pautas de Jesus, é a justiça com as manifestações das preferências, das prioridades de Jesus, manifestadas na vida da gente, na direção de qualquer outro e de qualquer um. É a justiça do Evangelho, a justiça do reino de Deus, onde não há lugar para vingança. Na justiça de Deus não há lugar para vingança. Se houver vingança, já não há justiça. Se houver a justiça do reino de Deus, a decorrência disso é que a justiça também produz equanimidade, equidade, perdão, inclinação de boa vontade inclusiva na direção de todas as pessoas. O que é bom para mim, a justiça me ensina que deve ser o que eu desejo como bem para todos.
O que quereis que os homens vos façam, Jesus disse, fazei vós antes, primeiro, a eles. Porque esse é o significado de toda a justiça do ponto de vista de Jesus e do Evangelho. E por último, ser filho da luz consiste em toda bondade, em toda justiça e em toda verdade. Bondade, justiça e verdade. E verdade aqui não é também doutrina, não é dizer, vamos ver quem é que escreveu o catecismo mais certo, não é decorar credo religioso, não é nenhuma dessas formatações exteriores às quais a gente se obriga e pelas quais a gente considera alguns pertencendo à nossa caverna de Platão e outros são monstros da sombra distante que eu repreendo em nome de Jesus para ficarem lá fora. A verdade aqui é a única coisa que a verdade é. Por que vocês acham que Jesus disse aos reis da autodeclaração sobre verdade pessoal, que eram os fariseus dos dias dele, os religiosos mais sistemáticos, mais rigorosos, mais severos e mais perversos na sua pseudo-piedade, que eu chamo de piedade espiritual e não de piedade, que eram os fariseus. Ele diz a eles, em verdade eu vos digo, que muitas meretrizes, prostitutas, garotas de programa, pecadores, marginais desprezíveis, vos precedem no reino dos céus. Ele diz para o pessoal que vive aqui dentro da caverna de Platão. Olha lá fora, tem um monte de menina de programa que dá banho de bondade, de justiça e de verdade em vocês. E vocês entenderam que verdade é quem construiu um arcabouço de arquitetura teológico-doutrinária mais certo do que os outros. Então vocês são os da verdade, os samaritanos dos dias de Jesus são os da mentira, porque a doutrina deles é diferente da de vocês. Vocês são os da verdade, os saduceus não, porque a doutrina deles é diferente da de vocês. Vocês são os da verdade, porque vocês aprenderam esse estruturalismo de pensamento. E os que não cabem dentro desse frame estão fora do que vocês chamam de quadrantes da verdade. Isso é o que a religião ensinou a vocês. É isso que vocês chamam de herege quando vocês veem alguém diferente. Dizem, é um herege. É porque ficou fora, sobrou do frame, do quadro religioso que deram para você pintar ali dentro, e qualquer coisa que não caiba ali dentro cai no âmbito da heresia. Mas para Jesus ter dito aos religiosos, doutrinadores, missionários, que ele diz em Mateus 23 que davam voltas ao mundo querendo fabricar um prosélito, um clone, um cara que fosse a imagem e semelhança da arrogância deles. E Jesus disse, depois de ter desfeito isso, o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês, 2 vezes mais filhos da gruta de Platão do que vocês, 2 vezes mais densos na arrogância de treva deles, até do que vocês. Quando Jesus disse, em verdade eu vos digo, que uma quantidade enorme de pessoas que a partir da caverna de Platão vocês projetam como sendo os piores monstros da terra, vos precedem todavia no reino de Deus. Ele está definindo verdade antes de tudo como sinceridade. Porque aquelas garotas de programa, aqueles pecadores, aqueles publicanos, aqueles indivíduos não tinham nenhuma estruturação doutrinária para ensinar ninguém.
E nem Jesus estava preocupado com isso, não tem aula de catequese no Evangelho. E nem Jesus para e diz, não, eu só vou passar para aquele outro grupo quando eu tiver deixado esse aqui afiado, com todas as minhas respostas na ponta da língua. Não, ele vai andando. Tem gente que diz, deixa eu ir contigo. Ele diz, não, pode ficar aqui, é melhor para você não vir. Porque ele não pensava como nenhum de nós aqui. Antes de tudo, ele diz a uma mulher lá em Samaria, em João no capítulo 4, aquela mesma da água da vida, e que diz, eu vejo que tu és profeta, me diz então, onde é o lugar onde a gente deve adorar? Nesse monte Gerizim, onde a gente encontra até hoje altares erigidos por Josué, arqueologicamente falando, o tempo de Canaã, antiga, com a saída do Egito, em que os nossos pais dizem que aqui é o lugar do culto mais genuíno para Deus, no Monte Gerizim, que também, perplexamente, vocês podem ouvir o que eu vou dizer, é um lugar de inúmeras manifestações de aparição de OVNIs em Israel, é ali no Monte Gerizim, em Samaria. E aqui, sabe lá o que os caras já tinham visto há milênios, não deve ser um lugar assim, de vez em quando tem uns ossos, tem umas coisas ali, deve ter uma caracterização diferente da presença de Deus. É neste monte, ela perguntou a Jesus, ou é em Jerusalém, o lugar onde a gente deve adorar? E Jesus disse, mulher, em verdade eu te digo que nem neste monte, nem em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar a Deus em espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em interioridade, em visceralidade, em essencialidade, com verdade no íntimo, com sinceridade manifesta. É aquele tipo Zaqueu, que depois de ouvir Jesus falar um pouco na casa dele, se levanta e diz, Senhor, decido dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E não teve credo, não teve catequese, não teve batismo, não teve ceia formal, sacramental, religiosa, não teve nada disso, só teve esse carinha se levantando e dizendo isso, entre taças de vinho e comida em abundância. E Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Se eu não entender isso e não começar a praticar isso no mundo na aonde a vida acontece, eu vou ser um inferno da caverna de Platão. Eu vou ficar cego, porque quem fica muito tempo na escuridão perde toda a adaptabilidade que convive com a luz. Aí você começa a tentar projetar a luz. E ao invés de iluminar, você encandeia. Na minha terra, essa é a expressão que se usa, lá no Amazonas. Quando você está numa espera de caça, o que hoje em dia é praticamente pecaminoso na nossa sociedade, mas eu ainda fui levado pelos meus tios para caçar naquelas esperas na árvore, a 3, 4 metros de altura, com um riflezinho na mão, na beira do igarapé, onde as cutias, os tatus, até onças e veados, animais amazônicos, toda a natureza em beber água, ou comer buriti, o açaí, ou as frutinhas das beiras dos alagadiços e nos igapós, e eles chegavam e você levavam para comer. Não era para se divertir, comia, assava,
Não sei aqui quem já comeu caça, mas é uma comida forte e gostosa. E a minha amiga Xuxa, ouvindo essa mensagem, vai ficar escandalizada. Vai dizer, mas não me diga, Caio, você comia esses bichinhos? Sim, meu amorzinho, comi muito, e sou gostosa dessa. Eu digo a ela sem nenhum problema. E a todo mundo. Porque eu estou vindo do século XIX, da Amazônia indígena. Embora eu tenha nascido na década de 50, mas eu fui criado na cultura indígena amazônica do século XIX, com outras concepções completamente diferentes. Pois bem, a gente diz lá, quando o bicho chega e você aponta a lanterna, ele fica parado, chega a lhe dar a testa. E a gente diz, ficou encandeado. Vem de candeia. A luz da candeia projetada deixou ele assombrado como um filho da caverna de Platão. Ele não sabe reagir. Ele fica completamente mudo. Por isso a gente tem que ter muita paciência com o crente que está saindo da caverna de Platão, porque ele chega bobão, de tudo, meu Deus. E você tem que ter carinho para ir ajudando, cara, calma, não vai te fazer mal, o sol não é mal, as estrelas são lindas, olha o céu estrelado, o nascer do sol, o pôr do sol, olha as cores, veja como essas pessoas aqui podem ser abraçadas, elas não são venenosas, não são monstros, não sai fogo delas, mas demora. Essa adaptação é difícil. Eu vejo uns que são mais rápidos na adaptabilidade, mas outros passam anos e anos e anos e continuam se escandalizando. Eu digo, não é possível, meu filho, você está me ouvindo há 30 anos e ainda fica escandalizado com cada bobagemzinha que eu digo, oriunda do Evangelho, que você já devia ter assimilado isso há muito tempo, mas você ainda se choca. Porque o condicionamento da penumbra, da sombra, da treva, é muito denso na gente. E ele é quebrado com essa consciência primeira, com essa admissão, com essa coragem de sair do agrilhoamento da fraternidade aprisionada, acorrentada, e botar na cara do irmão. E fazendo a experiência de ver que o sol não é demoníaco, a luz não é maligna, a inteligência não é necessariamente, depende de tudo. O conhecimento pode ser bom, e que toda bondade, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança nem sombra de mudança. Mas até você chegar ao ponto de se desassombrar da luz. Como tem muita gente que diz, não dá para negar isso e aquilo outro, positivamente falando de mim, acerca do Caio, mas é perigoso ouvir. Vocês já ouviram isso por aí? Não, o cara tem um negócio diferente, tem isso, tem aquilo, tal. Quando ele se restringe a pregar só aquele quadradinho de Jesus, fica uma delícia agora. Não fique muito tempo do lado dele, senão vai alargando, aí se torna um perigo e você não tem nem mente para acompanhar, pode ser que você se perca, é justamente a hora em que você se converte. Mas ele diz que você pode se perder. Me ouvindo, eu estou ouvindo essa história há anos. Ela nem significa mais nada para mim, eu só acho interessante e engraçado. É um bom testemunho a respeito da minha vida. Fruto da luz. Quando a gente ganha consciência, quebra a corrente, olha e começa a se encarar
contra o condicionamento de anos e anos e anos. E vai tendo a coragem de examinar, de olhar, de verificar, de acolher, sem medo, sem pânico, sem achar que o que Deus criou contra você, ou criou para tentar você, ou criou para desviar você. Porque o que se ensina na caverna de Platão é que a criação de Deus é um problema, ela é linda demais, ela pode te deixar tão encantado com ela que um domingo você, ao invés de se reunir para dar dízimo e oferta, e enfiar a mão no gasofilácio para deixar dinheiro, não para tirar nada, pode significar um desvio de Deus. Se você disser, não, hoje a lua está linda, Caio, eu não vou à reunião do caminho porque eu vou com a minha família ali para a beira do Paranoá ver essa lua cheia. E eu vou dizer, vai, minha irmã, meu irmão, meu querido, minha querida, e que aproveita e cultua com toda a alegria do teu coração. E eles dizem, eu não disse que ele é um herege, que desvia você. Pastor de verdade teria que dizer, vá para o culto a qualquer preço, a qualquer custo, não falte, senão vai faltar algo em Deus e em você. Deus fica menor se você não for, e você se ananica se também não participar. Aí vem alguém e diz, adore a Deus com liberdade, em espírito e em verdade, e entenda que Jesus passou 95, 97% do tempo dele ao ar livre, lidando com gente. Até na literalidade, o Evangelho nos ensina pelas práticas de Jesus que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade nos nossos vínculos, sem mentira de uns para com os outros, acolhimento, graça de olhar no olho do outro e falar a verdade de Deus em Cristo para o seu próximo, não mintais uns aos outros. Antes, cada um fale a verdade com o seu próximo, aí você vai manifestando, se tornou filho da luz, e a consistência da luz passa a definir quem você é. Aí você pode entrar no inferno, quem sai correndo é o inferno. Você pode entrar em qualquer lugar, nada mais é um perigo para você, se você tem essa consciência. Você é um holofote apavorante para quem seja treva, mas você mesmo atravessa a vida incolumemente, em nome de Jesus. Vamos ler juntos agora, desde o início, do verso 8, você tem aí? Tem, está aí. Porque todo tempo é expresso, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça. Na minha versão aqui diz, pois o fruto da luz está em toda a bondade e justiça e verdade. Vamos